que fazia uma pessoa relatar que se sentia abduzida por extraterrestres ou possuída por um demônio. Eu tinha que entender como hipnose funciona, porque muitas memórias de experiências anômalas vêm com hipnose. Por exemplo, vidas passadas, abdução por alienígenas. E aí eu fui fazer psicologia, para tentar entender essas coisas. O que é a psicologia anomalística? É o estudo psicológico das experiências anômalas, que são, por sua vez, aquelas experiências estranhas que, de alguma forma, divergem do consenso científico, do consenso sobre como funciona a realidade, mas não necessariamente são patológicas. Então, vou dar alguns exemplos. Tudo. Experiências fora do corpo, experiências de quase morte, experiências de abdução por alienígenas, telepatia, todas essas coisas diferentonas que as pessoas alegam que acontecem com elas estão no domínio da psicologia anomalística. Mas perceba que eu falei experiência o tempo todo. Experiência de quase morte, experiência de abdução, porque experiência é um evento subjetivo. A gente assiste o mesmo filme, você chora e eu dou risada. Cada um teve uma experiência. A sua sensação. Né? Exatamente. Então não precisa o alienígena existir e estar abduzindo pessoas de verdade para existir a experiência subjetiva de abdução. Entende? Pode ser algo que a pessoa interpretou errado, ou uma coisa que aconteceu só dentro da cabeça dela, que seja. Mas aí já caiu no nosso domínio. Conta aí, como que surgiu o interesse nisso? Meu ou da área? O seu. O meu foi da infância mesmo, porque eu sou extremamente curioso. Eu chego a ser quase patologicamente curioso. Porque minha esposa passa vergonha comigo, a gente andando na rua, se tem uma fila, por exemplo, em algum lugar na Paulista ali, eu vou lá e pergunto para as pessoas, essa fila é para quê? Que vai que é um negócio legal, que me interessa. Então eu sou muito, muito curioso. Imagina jogar essa pessoa curiosa em Pedro Leopoldo, uma cidade com características interioranas, em Minas Gerais, ao mesmo tempo urbanas, é pertinho de BH, onde tem toda essa coisa do espiritismo, então as pessoas relatam fenômenos paranormais o tempo todo, tem muitos relatos de pousos de discos voadores de décadas passadas, então eu sempre, lobisomem, de vez em quando tem uns relatos. Eita, tem as coisas lá. Então eu ficava, caramba, é verdade? Porque se for verdade é muito legal. Mas se não for verdade, o que está acontecendo? Será que essas pessoas estão mentindo? Será que é alguma coisa da cabeça delas? Todas essas questões me instigaram desde a infância. E aí eu comecei a entrevistar as pessoas. Eu tinha Desde moleque? Eu tinha uns amigos, aí tinha uma câmera, a gente gravava, eu ficava lá. Eu tenho um vídeo que eu não mostrei nem pra minha esposa isso. De timidez mesmo. Eu lá, novinho, assim, com um caderno, entrevistando a pessoa sobre o que ela supostamente tinha visto. E eu tentava chegar em algum lugar com aquilo, mas era muito amador, era muito artesanal, não chegava a lugar nenhum. Tentando tirar alguma conclusão ali do depoimento da pessoa. Perguntava o que era, qual era a altura, qual era a cor, o que o ser disse pra ela e todas essas coisas. E eu tinha a ilusão de que eu ia encontrar alguma coisa muito concreta. Por exemplo, uma marca de pouso do disco voador lá, e eu poderia medir alguma coisa ali, ia ter uma prova concreta. Ou então uma aparição sobrenatural, eu ia ver o ectoplasma mesmo que ficou lá no ambiente, enfim. Só que o que eu vi quase todas as vezes foi o testemunho. Era só o que tinha. A pessoa falava que viu uma coisa ou que experienciou uma coisa, essa coisa passou, foi embora, e eu só ficava com a minha indagação. O que será que aconteceu? Não achou nenhum fragmento de nave, nada. Depois, anos depois, eu fui achar fragmentos que supostamente... Eu falei brincando. Que supostamente viriam de nave, mas é um outro assunto que a gente pode explorar. Mas a ideia é que logo eu percebi que eu tinha que entender o testemunho. Se eu quisesse sanar minha curiosidade, eu tinha que entender a mente das pessoas. O que fazia uma pessoa relatar que se sentia abduzida por extraterrestres ou possuída por um demônio. Eu tinha que entender como hipnose funciona, porque muitas memórias de experiências anômalas vêm com hipnose. Por exemplo, vidas passadas, abdução por alienígenas. E aí eu fui fazer psicologia, para tentar entender essas coisas. E aí foi tentar desmitificar a pessoa que está falando também, né? Também. Então, entender em todos os níveis, né? Entender se aquilo podia ser patológico, entender se dá para ajudar de alguma forma, entender se esses relatos podem estar enviesados pela cultura, por qualquer coisa. E aí eu fui fazer depois mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo estudando essas coisas esquisitas. Mas na psicologia, então, você deu uma frustrada, então, porque a maioria dos casos, a ciência acredita que não ser verdade, né? Tem várias explicações céticas, assim, para esses fenômenos, né? Sim, para grande parte dos casos a gente consegue uma de duas explicações, ou fraude ou erro de interpretação de fenômenos cientificamente conhecidos. E aí tem um monte, de fato, isso pega e não dá para especificar a porcentagem porque depende do fenômeno, mas a imensa maioria dos casos são fraudes ou erros de interpretação. Só que aí tem duas coisas legais. Esses casos que têm explicação mais simples, eles ainda são interessantes, porque aí a gente entende como se formam sistemas de crença, como é possível as pessoas acreditarem em algumas coisas que são muito exóticas, muito contra-intuitivas. Tudo isso é tema de interesse para a gente na psicologia da religião, por exemplo, na psicologia anomalística. E, por outro lado, tem aquele 1% que sobra, que a explicação pelo menos não vem tão fácil.
Que não convence. É. A ciência não convence. Pelo menos não a ponto de dar uma resposta que fechou aquele assunto. E a gente continua investigando. Então, eu tenho muito interesse nesses 1%, nesses casos mais difíceis, ao mesmo tempo que esses casos em que a gente tem uma explicação mais óbvia, a gente está falando em off aqui da dissociação, em contexto mediúnico e tal, ajuda a gente a entender coisas do dia a dia até. Então, você entender como que certas cirurgias espirituais acontecem sem dor, por exemplo, ajuda você a entender como que a propaganda política convence, pra você ter ideia, ia chegar sabe? nisso, cara. Uma coisa que parece não ter nada a ver. Que Como tá lá que a no meio. galera cai no conto, né? E como que a comunicação, por exemplo, durante um ritual religioso, pode conduzir a pessoa a um estado interno que parece muito com o mesmo estado interno que acontece em outros momentos da vida. Como, por exemplo, diante de uma propaganda comercial, diante de um discurso político. Então, entender o paranormal ajuda também a entender as experiências do dia a dia, porque os mecanismos psicológicos muitas vezes são os mesmos. Verdade. É isso aí. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre psicologia e sobre os fenômenos sobrenaturais da mente com o grande Léo Martins, professor da USP, um grande especialista. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!